Começando mais um Eucast! Eu sou Caio Blumer e Eu sou Caio Blumer e é bolacha e não biscoito. Tá bom, tem bolacha que é biscoito também. Mas enfim, hoje temos grandes convidados e convidados aqui interestaduais. Bem-vinda, Ana! Olá! Eu sou Ana, tenho 21 anos, sou consultora de comunicação da Eureka, falo direto de Natal, Rio Grande do Norte. E boy é vocativo, substantivo e adjetivo. Tudo junto de palavra. Muito bom. Bem-vinda também, Júlia! Olá, meu povo! Eu sou Júlia, tenho 23 anos, sou consultora de comunicação na Eureka. Sou do Rio de Janeiro, mas moro em Natal e como pão de sal e não pão francês. Muito bom. E ele, um muso, Saulo, bem-vindo. Fala, meu povo, beleza? Aqui é Saulo, tenho 24 anos, sou atualmente consultor de projetos dentro da Eureka e sou de Recife, de Pernambuco, o maior estado em linha reta do mundo. Curiosidades geográficas também nesse podcast. Muito bem, estamos reunidos aqui para falar hoje um pouco sobre como é estudar, trabalhar, viver longe dos seus estados ou poder trabalhar num local em que te favorece, te dá a oportunidade de voltar a trabalhar na sua terra natal, sendo officeless, sendo remoto, e aí estamos aí com essas pessoas interestaduais aqui, então vamos trocar ideia aqui para entender realidades também diferentes de outras partes deste nosso glorioso país. Ô, gente, então vamos lá. Contem aí um pouco da experiência de vocês, de onde vocês vêm, onde vocês estudaram, como que foi sair do estado de vocês para estudar em outro estado, para trabalhar em outro estado, enfim. Contem um pouquinho da história de vocês. Eu sou de Natal e eu sempre estudei e desde que comecei a trabalhar também, sempre trabalhei em Natal até a Eureka. Eu conheci a Eureka, através do MEG, dentro da universidade já. E eu fiquei muito... Quando eu passei para a fase presencial da Eureka, eu tava muito pensando assim... Eu só tinha ido a São Paulo uma vez, que foi para um festival de criação publicitária, que no caso eu faço publicidade, ainda estou cursando. E aí eu só tinha ido a São Paulo uma vez, assim, 3 horas de voo, se você for direto. É muito longe, é longe pra caralho, de verdade. É mais de 2.000 quilômetros, quase 3.000 quilômetros. E eu só tinha ido a São Paulo essa vez. E quando eu passei presencial da Eureka, eu fiquei, gente, como assim? Eu vou ter que voar mais de 2.000 quilômetros pra participar do presencial, que eu não sei nem se eu vou passar. Gente, a passagem é muito cara. Natal, ela tem naturalmente passagens muito caras, porque por causa da localização e também de um problema com as companhias aéreas, coisas do tipo. E, as passagens já são naturalmente caras aqui em Natal, agora imagine para São Paulo, Então, eu realmente arrisquei, ainda bem que deu certo. Se não tivesse dado, talvez eu tivesse com o meu nome no SPC agora, mas deu tudo certo. E eu entrei. E, assim, aqui na Eureka, explicando um pouquinho da dinâmica, todo mês a gente viaja para lá para uma reunião presencial, que é que a gente chama de RT, de reunião de time. E, sabe, às vezes eu me pego pensando que a Ana Luísa de um ano atrás nunca imaginaria que ela estaria viajando para São Paulo todo o mês. Realmente é uma realidade muito paralela para mim ainda. E acho que o maior desafio de tudo isso, pelo menos no começo, para mim, foi muito uma questão cultural, porque realmente eu sinto ainda esse baque, eu sinto essa diferença, principalmente porque aqui em Natal a gente não tem tanta perspectiva de grandiosidade como tem em São Paulo,
em relação a, tipo, grandes empresas, grandes clientes. Então, tipo, eu já tinha trabalhado com vários clientes aqui em Natal, mas trabalhar com um cliente de São Paulo, que na verdade é um cliente do Brasil inteiro, né? Foi um baque bem forte. Também a umidade lá de São Paulo é péssima, sempre eu volto pra cá. Quando respira, assim, sabe? Olha, o Natal chega e aquece os pulmões, revitaliza as vias respiratórias. Mas eu acho que esse baque de realidade em relação ao tamanho das coisas foi muito forte para mim. Tipo, realmente, eu acho que é uma coisa que quem é do Nordeste sente bastante, que a galera do Sudeste já é bem acostumada com pelo menos é o que eu sinto, né? Com essa dimensão das coisas maiores para quando você faz para o Brasil inteiro. E aqui não é bem assim, né? A gente faz tipo, pro estado inteiro, pro Nordeste inteiro, mas devido a muitos processos sócio-históricos, é muito difícil a gente ter esse grande impacto ainda aqui no Nordeste, trabalhando aqui. E eu acho que isso é uma das minhas maiores alegrias da Eureka, né? Que eu posso continuar aqui, posso terminar minha faculdade, posso viver na minha terra, né? Eu gosto muito de Natal, sem precisar abrir mão desse impacto, sem precisar abrir mão de realmente alcançar o Brasil inteiro e até mesmo fazer com que as oportunidades do Sudeste, que as oportunidades que vivem, né, nessa zona mais sul do Brasil consigam alcançar o norte, sem que os jovens de aqui precisem sempre estar saindo da sua terra para conseguir esse impacto, né? Então, tipo, para mim é algo muito significativo poder trabalhar off-SLAS e poder continuar aqui e causando esse impacto e buscando trazer esse impacto para os jovens daqui também. Show de bola. Olha só, não tinha essa visão, assim, de que no Nordeste é bem mais regional, assim, o trabalho. Legal, não sabia disso. Interessante. E você nutre um amor aí por São Paulo, não é? Eu não percebi. Da sensação térmica, umidade. Não, com certeza, adoro. O sotaque e as pessoas, tudo pra mim. Muito bem. Gente, meu pai é militar e a minha mãe, antes de até do meu irmão, de eu nascer, eles formataram a vida para poder se mudarem muito, né? Tipo, os militares têm isso, de terem muita transferência. E o meu pai, além de ter, ele gostava. Então, a gente se transferia mais do que devia. E desde pequenininha, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, minha família toda é carioca. Mas com 2 aninhos a gente já começou essa maratona aí. E eu fiquei mudando de cidade quase de 3 em 3 anos, 2 em 2. Então, já morei, nasci no Rio, né? Morei em Manaus, morei em Salvador, morei em Resende, no interior do Rio de Janeiro, quase São Paulo. Aí morei no Rio de Janeiro de novo, morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E depois estou nos últimos anos agora morando em Natal, no Rio Grande do Norte, na mesma terra maravilhosa que a Aninha nasceu. E aí eu meio que, diferente da maioria dos meus amigos e da rotina normal da galera, eu já nasci nesse ritmo, né? De me mudar muito e me adaptar. Então, eu nunca tive muito esse baque. Na verdade, eu meio que desenvolvi uma ânsia, assim, uma vontade de mudar muitas coisas. Então, eu mudo de cabelo toda hora, eu quero mudar o quarto toda hora. Eu acabei me adaptando a esse novo formato, assim, de não me apegar muito às coisas, que é uma coisa que a gente faz muito. E aí, eu acho que foi sensacional essa experiência. Hoje, com mais maturidade, assim, eu avalio que eu não escolheria outra forma de ter vivido minha infância e adolescência. Porque eu acho que se a gente tivesse uma vida, tipo, os meus pais tivessem um trabalho que ficasse em um só lugar, eu não teria conhecido tantas pessoas, tantos lugares, não teria tido tantas oportunidades de conhecer outras culturas. E aí, cada lugar que eu morei, o menor que tenha sido o tempo que eu fiquei lá, eu acabei desenvolvendo poucas e boas, incríveis amizades. Então, hoje eu tenho amigos espalhados aí, poucos e bons amigos espalhados no Brasil.
Me diverti muito conhecendo outros lugares, conhecendo outras culturas, e acho que foi super importante para eu repensar o meu lugar, assim, de uma pauta que para mim é muito interessante, que é a diversidade. Eu consegui viver, assim, na pele a importância disso, de você ter essa vivência, esse contato com pessoas diferentes, e o quanto isso torna você mais cheio, assim, uma visão muito mais ampla de o que é legal, o que é bom, e menos viciada também em reduções que a gente está acostumado a fazer de pessoas, de regiões. Então, querer reduzir o baiano a preguiçoso, reduzir o nordestino a paraibano, e N coisas que a gente acaba vendo aí andando pelo Brasil. E, fora isso, depois que eu estava no ensino fundamental, ensino médio, eu estudei em colégio militar também, que é um formato de colégio que tem pessoas do Brasil todo. E tem muitos filhos de militares, né? Então a gente encontra desde, não sei, tipo assim, filhos de soldado ou os filhos dos comandantes dos quartéis das cidades que a gente tem colégio militar. Então a gente consegue unir, tipo, pessoas de classes sociais diferentes, de estados diferentes, pessoas com muita condição da própria cidade, porque preciso, tipo, um estudo, um preparo de cursinho e N coisas para você poder fazer as provas para entrar no colégio militar. Então, tudo isso foi compondo mais ainda essa minha visão da importância da diversidade e me formando, né, como pessoa. Então, acho que isso tudo foi super essencial. Hoje em dia, para mim, ser officeless e estar na Eureka no formato que a gente trabalha é a coisa mais incrível, assim, é juntar tudo que, para mim, é relevante e que eu valorizo, né, poder estar em vários lugares, poder estar em contato com várias pessoas. E mais que isso, a gente poder discutir como trazer mais gente de outros lugares que a gente não está conseguindo atingir nos processos que a gente faz, nos nossos processos internos, eu até falo, tipo, toda vez que a gente fala sobre isso na Eureka, sobre diversidade, eu fico emocionada e extremamente grata, assim, da gente estar tendo esse tipo e o nível de discussão que a gente costuma ter. E acredito que, tipo, poder estar em Natal, que eu viajei por vários lugares e escolhi estar aqui agora, porque para mim, desses todos os lugares, é o mais incrível, assim, eu consigo unir qualidade de vida, uma praia sensacional, aguinha morna que o Rio de Janeiro não tem, e poder estar em São Paulo com a diversidade cultural e opções de lazer, de show, coisa de graça, curso que tem lá, é sensacional. Acho que é isso. Andou pouco, graças a Deus, né, Júlia? Amém, meu irmão. Nossa Senhora! Que conheceu bem esse Brasil, hein? Mas que legal, né? Achou um cantinho que você curte aí e super adaptou a sua realidade a mudar, né? Tirou benefícios aí das mudanças e não larga mais mudar. Agora muda o tempo todo, nem que for o escritório, o quarto. Fico, né, agoniada se não mudar. E aí uma coisa que eu acho legal é que, tipo, o apego que as pessoas costumam falar que tem ao lugar que nasceu e foi criado é o senso de comunidade, né? Que a gente cria, tipo, ando na rua e conheço todo mundo. E aí eu acho que eu criei, tipo, todo mundo tem um senso de comunidade, mas o meu senso de comunidade é como se fosse disperso, assim. Eu sinto esse senso de comunidade conectando essas pessoas que eu tenho muito carinho, que são poucas, mas que estão espalhadas. E aí o meu senso de comunidade sai do lugar fixo e vai para uma coisa mais mental, assim, mais de sensação. Cara, que maneiro isso. Show demais, show demais. Vamos lá, vou tentar falar brevemente aqui um pouquinho de como me relaciono com esse tema que é tão importante, né? O trabalho remoto, o fato de ser office, né? Então, sou daqui de Recife, nascido e criado aqui, então, durante minha infância / adolescência, nunca tive nenhuma mudança, nada nesse sentido. Na real, sempre fui muito mimado, assim, criado dentro de apartamento e tudo mais, bem millennial mesmo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, principalmente, né, ao longo da minha faculdade, eu tive algumas experiências que transformaram de forma muito significativa a forma como eu me relacionava com o meio onde eu estava, né? Então, entrei aí também no movimento Empresa Júnior, e aí tive uma carreira, né, entre aspas, um pouco mais profunda, né? Então, passei pela minha Empresa Júnior, depois passei para trabalhar dentro da diretoria de expansão da federação, então só aí já foi um crescimento
muito louco, porque eu conheci o estado inteiro de ponta a ponta. Então, uma hora eu estava aqui em Recife, outra hora eu estava em Petrolina, comendo uma coxinha de bode com o reitor da universidade. Então, isso ampliou muito a minha visão sobre o estado na qual eu nasci, o estado que eu amo, assim, e eu acho que foi muito rica, assim, a experiência de entender que Recife, né, que Pernambuco vai muito além do que eu vivo aqui em Recife, na Zona Norte, entendeu? Então, foi uma experiência mega rica. E aí, depois disso, né, até numa escala maior e mais intensa, eu fui para Brasil Júnior e aí sim tive a oportunidade de fato, me conectar muito com o Brasil inteiro. Então, só para ter uma noção assim, eu acho que eu conheci cerca de 18 estados pela Brasil Júnior no ano passado. Morava em São Paulo, mas eu digo que morava só por facilitar mesmo a compreensão, é que na verdade eu só deixava minhas coisas lá e ficava indo de um canto para o outro. Então, sei lá, uma semana eu estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na outra estava em Manaus, assim. Então, essa rotina foi muito louca, assim, trouxe que eu não sei nem aqui, porque de fato é muito correlacionado com o que a Ju falou, né? Então, quando a gente conhece, quando a gente está ali enxergando a realidade, e aí mais especificamente no meio universitário, né, é que a gente consegue ter uma visão melhor do que é o nosso país, né, sem necessariamente cair nesses estereótipos. Então, no ano passado, eu já tive muita essa vivência assim, de trabalhar hostels, né, por mais que eu morasse em São Paulo, todo final de semana eu estava num local diferente, e isso foi muito rico. Passei muito perrengue também, então, desde atraso em voo, ônibus quebrar, ônibus parar na blitz da polícia e passar 6 horas lá, pegar uma tempestade torrencial e não conseguir sair do aeroporto, até coisas mais simples assim, sei lá, deu 9 da noite e eu ainda não tinha exatamente um local para ficar e tudo mais. Então, acho que todas essas experiências me tornaram uma pessoa mais madura e sou mega grato por isso. E aí, também, pelo Movimento Empresa Júnior, eu conheci a Eureka e para mim fez e faz muito sentido estar na Eureka hoje, trabalhando com um propósito tão grande, né, que é empoderar as juventudes, né, ter essa visão muito clara para as juventudes, fazendo isso da terra que eu amo, que é Recife, que é Pernambuco, né? Então, a gente diz que todo pernambucano ele é muito bairrista, e eu sou muito bairrista, e para mim é mega gratificante trabalhar com um propósito tão grande assim, tão nobre daqui da minha terra. E aí, hoje, também estou nessa vida aí de ponte aérea, um pouco menos intensa do que a do ano passado, mas mesmo assim, ainda acho que tem um desafio muito grande de conseguir equilibrar os pratinhos, assim, né? Então, fazer as entregas que eu tenho que fazer na Eureka, tanto as presenciais lá em São Paulo, né, que é a maioria dos projetos ficam, quanto as virtuais aqui em Recife. Também tenho a namorada Oscars, né, que a gente chama assim, então ela está lá em Fortaleza, eu estou aqui em Recife, inclusive, beijo aí, mozão, para ti. Que lindo. E aí, enfim, eu tô nessa ponte aérea, assim, sabe? Entre Fortaleza, Recife, São Paulo. Basicamente, todo mês eu fico aí nesses 3 lugares aí. Mas, por enquanto, tá dando super certo. Tô mega feliz e sou extremamente grato a Eureka por me dar essa oportunidade. Mano, tem tanta coisa interessante na tua fala que eu tô escolhendo o que eu vou comentar. Se é a da coxinha, que eu queria saber qual que é o nível de felicidade que ela trouxe para você, assim... Porque a gente o Vitor Sartre fala que a gente tem uma escala de felicidade da comida, né? Então, essa coxinha que você comeu, qual que é a escala de felicidade que ela te trouxe? Porque eu fiquei curioso agora, de verdade. Mano, a coxinha realmente era muito boa, apesar de ser de bode. Então, pois é. Já quebrando estereótipos, coxinhas de bode são muito saborosas. De 1 a 10, qual que foi a escala de felicidade que ela te trouxe? Vamos colocar um 8. Se tivesse capim, seria um 10.
Meu Deus. E temos uma terminologia nova aí de mercado, de relacionamento, de mercado, de tudo, que mistura tudo aí, que é namorada officeless. Isso aí eu já não sabia. Relacionamento officeless é novo para mim, mas achei interessante, achei diferente. Outro que andou pouco na vida nesse Brasil também, né? Que bom, graças a Deus viajou pouco também. Então, pessoas com vivências grandiosas aí pelo país, né, vocês? Eu queria, já que a gente começou a falar aqui, vocês citaram vários pererecos aí que vocês passaram nessa vida de viajantes e de trabalhar em lugar e viajar bastante, ser officeless e tal. Queria saber quais foram as principais dificuldades, assim, o que vocês tiveram de mais treta nesses períodos de viajar bastante, ou morar num lugar e trabalhar no outro, estudar fora, enfim. O que teve, assim, sei lá, o top 3, top 1 de dificuldades que vocês tiveram? Ah, cara, eu acho que a maior dificuldade realmente é que não tem um ar tão bom quanto o ar de Natal. Então, meu sistema respiratório sempre... eu acho que uma grande dificuldade, né, pelo menos que eu sinto, é que quando a gente tá meio borocochô ou meio bichuruca, não sei qual é a expressão que se usa na terra de vocês. Eu gosto de expressões novas nesse podcast, hein? Gostei. Isso, exatamente. Quando a gente fica mofino, sabe? Eu acho que a gente tem muita necessidade de estar num lar, de encontrar alguma coisa que a gente sabe que nos faz segurança, que deixa a gente seguro e que, enfim, aquele espaço confortável, sabe? E eu acho que a gente está sempre viajando, sempre em movimento. Às vezes a gente tem essa dificuldade de achar esse lugar, esse espaço em que a gente se sinta confortável para ter uma bed ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho uma ligação muito forte com o mar, né? Eu cresci, nasci em Natal, e então, tipo, todas as minhas memórias de infância, todas as minhas memórias de, tipo, formação de quem eu sou é muito ligado ao mar, porque eu tenho um contato muito forte com ele em relação a, tipo, ia sempre quando era criança, aqui em Natal, se você tá bad, todo mundo sai em Ponta Negra, olhar o mar. Então, eu tenho essa ligação muito forte. E para mim também é muito impactante quando, às vezes, eu tô em São Paulo e tal, e eu penso, nossa, né, tem que dirigir pra caralho, enfrentar uns grandes engarrafamentos para conseguir ver uma gotícula de água salgada. Então, eu acho que, às vezes, essa falta de alguma coisa que caracteriza realmente o seu lar, isso pode fazer, tipo, trazer uma insegurança psicológica, sabe? Tipo, porque, ao contrário dos meninos, eu realmente nasci e cresci em Natal, e agora que eu estou começando essa vida de ponte aérea. Então, pode crer. Para mim ainda tem bastante esse impacto. E outra coisa também que eu sinto é porque eu moro na mesma casa desde que eu nasci, literalmente. E é na periferia de Natal, tipo, na Zona Norte. Então, é um bairro basicamente só de casas. Não tem, acho que em um raio de 10 a 11, eu não sei, eu sou bem péssima assim de distância, mas tudo bem, eu não sei porque eu falei, inventei, tentar supor esse dado. Mas enfim, tipo, do meu bairro adjacente não tem um prédio. Então, tipo, quando eu desci em São Paulo, eu falei, tudo bom, meninas? Não dá pra ver assim uma visão horizontal, a cidade toda na vertical, uma impressão minha. Então, esse impacto geográfico, espacial, sabe? Eu sinto bastante. Então, uma coisa que eu acho muito engraçada é que quando a galera vai tirar foto da vista de São Paulo, aí bota, vista linda, não sei o quê, várias fotos de stories, eu falo, gente, mas só tem uns prédios na vertical, não dá pra ver o que tem atrás dos prédios. Mas, brincadeiras à parte, eu tô começando a ter um apego emocional pro São Paulo, de verdade. Eu acho muito bonito aí também como as pessoas reinventam os espaços da cidade e tentam fazer tudo
por aqui, tipo, aquele espaço de fato tem uma marca de pessoas, né? Tanto se for arte, se for pintura, se for prédios que, tipo, tem uma arquitetura diferente. Eu acho muito bonito como tem essa luta pela reinvenção dos espaços em São Paulo. Estou começando a admirar bastante. Mas se eu pudesse, tipo, citar as maiores dificuldades, eu acho que seriam, tipo, essas duas coisas, sabe? A questão de, às vezes, não conseguir se encontrar em um lugar seguro por não estar no seu lar, e esse impacto mesmo de espacial, de cidade, tipo, do lugar em que se vive e da rotina e tal, porque, querendo ou não, eu vivo, né, ainda aqui em Natal, uma rotina num ritmo muito diferente do que da qual quando eu estou em São Paulo. Então, isso impacta de várias formas, tanto no nosso físico quanto no nosso psicológico. Então, tipo, eu acho que ficar tentando equilibrar essas duas rotinas, equilibrando os pratos e fazer com que sua cabeça se adapte a esses dois estados, não estados geográficos, mas estados de espírito, é realmente um desafio, um dos maiores desafios. Nossa, eu super concordo muito com o que a Aninha falou de tudo, assim. Aí ela falou que tô começando a me adaptar, tá se esforçando, tô brincando, tá? Não é muito difícil gostar de visitar São Paulo de vez em quando, né? Eu acho que se eu fosse elencar algumas dificuldades, tipo assim, em relação a São Paulo e qualquer coisa assim abaixo do Rio de Janeiro, pra mim, o clima é muito impactante. A minha impressão é que São Paulo faz inverno o ano inteiro. Eu tô procurando ainda os dias que eu vou usar vestidinhos bem de boa. Sinto muito. Pode vir pra cá agora. Pelo menos no interior aqui tá um calor, minha filha, que você não tem ideia. Aí toda vez que eu vou, eu fico, velho, tá quente. Aí dá 2 horas depois, fica frio. Muito desorientada com esse clima daí. Não tem um sistema imunológico que suporte a variação térmica daí, né? Exatamente. E aí, quando tá muito frio, eu fico com muita saudade da praia também. E, particularmente, Natal, acho que tem as melhores praias que eu já visitei. Aguinha morninha, praia é uma delícia. Isso dá saudade mesmo. Eu acho que a outra coisa que eu sinto muito é costumes, mas não que seja uma dificuldade. Mas é uma coisa que eu sempre sinto quando mudo de lugar, assim. Por exemplo, Natal, as pessoas são muito mais calorosas do que as pessoas de São Paulo. Então, às vezes, até, Aninha, eu sempre compartilho muito com ela. Eu fico, caramba, eu acho que aquela pessoa ficou um pouco chateada com o que eu falei e tal. Aí, Aninha, Júlia, mas você tem que considerar que ela não é tão calorosa assim, como a gente tá acostumado. Aí depois que eu pensei, nossa, pode crer. Então, tipo, já tava criando várias coisas, porque a pessoa já não chegou me agarrando, já fazendo brincadeira, tipo, o costume é um pouco diferente. E tipo, a forma de falar, né, as gírias, o sotaque, isso pra mim é o mais incrível. Natal, acho que foi a cidade que eu cheguei que tinha mais gírias diferentes. Aqui é bizarro. A pessoa fala 10 palavras, 7 palavras na frase, tem gíria, e dependendo do tom, a gíria ela muda de função, assim, na frase. Isso é muito doido. Então... É um dialeto. Exemplos, por favor. Nossa, tem um, pra mim, foi muito marcante. Eu cheguei aqui em Natal e já entrei na universidade, né? E aí eu tava conversando com uma menina e contando pra ela, porque foi um rolê, assim, eu entrar na universidade. Eu tive que fazer um supletivo, porque eu não tinha terminado o ensino médio, entrei na justiça, um rolê da bexiga. Ó, da bexiga é uma gíria daqui pra dizer um rolê do caramba, um rolê da bexiga. E aí a menina falou assim pra mim, nossa, você é uma danada, viu? Aí eu fiquei, como assim danada? Danada de onde venho é outra coisa. E danada aqui em Natal é uma pessoa, tipo assim, desenrolada. Danada no Rio, se chamar alguém de danada, aí já é uns outros 500, assim. Aí eu sempre tinha essas dúvidas, assim, ficava perguntando 1000 coisas para as pessoas. Mas como assim? Tem uma coisa que a Aninha falou no início, né? Boy. E todo mundo aqui em Natal se chama de boy. E chamam, tipo assim, boy é menino, é velho, é novo, é mulher, todo mundo é boy.
Tem galado também, que aí, tipo, você é um galado, fulaninho é um galado. Tipo assim, mudou o tom, já mudou a função da palavra. E aí a Aninha pode explicar melhor aí os significados. Caraca. Eu só queria fazer um adendo aqui que é rolê, tá? Não é... Rolê. É rolê, não é rolê, na verdade. Não é rolê. Ah, entendi. Não é rolê. É rolê. Isso que a Júlia falou, eu não uso tanto galado, só em situações extremas, que acaba do íntimo do meu ser. Mas boy, eu realmente uso assim o tempo todo. Quem convive comigo sabe que eu uso para absolutamente tudo, em qualquer situação. E como eu falei, uma palavra completa, ela se baixa por si. Você pode usar ela como vocativo, como exclamação, como substantivo, adjetivo, tudo, sabe? É uma palavra realmente muito útil. É um coringa. Isso. É um Tem coringa do dialeto do Norte e Nordeste. Uhum. Aí tem outra também, eu lembro que eu fui no mercado e queria comprar aipim. E eu expliquei, cara, aipim, aquele negócio assim branco, duro, que você tira a casca, que parece uma casca de árvore, você cozinha, faz purê. Ninguém entendia o que era aipim, porque aqui chama macaxeira. É um palmito, quase. Aí tem esses detalhes que não é bem a dificuldade, mas é uma coisa que sempre me surpreende e encanta também, porque você aprende a ver a beleza assim, da forma de falar de cada lugar. E outra coisa muito legal, que às vezes não tão legal, né, mas quando a gente encontra é muito bom, tem algumas cidades no Brasil que ela tem presença muito grande de negros e outros que quase não tem. E aí eu, que gosto muito desse tema, eu percebo muito isso nos lugares que eu vou. Sejam tipo cidades ou lugares específicos dentro de cidades, né? E aqui em Natal a gente não tem muita presença de negro, como a gente tem quando chega até em São Paulo, em alguns bairros específicos, algumas festas ou algumas regiões específicas, você encontra essa galera mais reunida. Em Salvador, por exemplo, quando eu ando, eu fico, caramba, tipo, tô me sentindo... posso ver pessoas parecidas comigo, fico olhando os penteados, então... Isso é uma coisa também que eu vejo bem diferente, assim. É muito diferente a proporção nos lugares, nas cidades que eu já morei. Acho que essas três coisas, clima, cultura, sim, não só de palavras e gírias, mas também do jeito que as pessoas se tratam e se cuidam. E atendimento também reflete muito isso nos lugares que a gente vai. E, em terceiro lugar, a identificação racial. Eu também acho que é uma coisa que me faz me sentir mais num lugar assim, mais caloroso em alguns lugares e outros um pouco menos. Mega contemplado aí pelas meninas, acho que a gente tem muitas percepções compartilhadas mesmo. E aí, para não me repetir, concordo muito com o lance da cultura, assim, acho que faz total sentido. E aí, uma parada que pega muito para mim, assim, que eu sinto muito, é muito relacionado a ritmo, sabe? E aí eu tava pensando assim, como é que eu consigo traduzir esse sentimento, né, esse desafio que eu tenho relacionado a ritmo, comparando, sei lá, Nordeste, né, Fortaleza, Natal, Recife, com São Paulo. E aí eu tava pensando assim, né, toda vez que eu vou para São Paulo, no voo, quando eu chego lá no aeroporto, em Congonhas, Guarulhos e tal, a galera tá sentada, esperando na fila, trabalhando loucamente, fazendo uma call em chinês, falando sobre o IPO do Dow Jones e não sei o quê. E aí, naturalmente, eu já me sinto um pouco coagido a trabalhar. Então, quando eu estou no aeroporto, indo para São Paulo, eu estou no avião ali, que eu vejo a galera já com aquele fonezinho Bluetooth e tal, todo mundo terno, instigado para trabalhar e tal, eu já fico, preciso ser mais produtivo, já perdi aqui 20 minutos e aquela moça ali da frente já fez 4 ligações e fechou, sei lá, 1 milhão de alguma coisa que eu não sei o que é. E aí eu já me sinto um pouco coagido nesse sentido. Então, chego em São Paulo, o ritmo ele é completamente diferente, assim, e aí por isso que eu não consigo conectar muito São Paulo enquanto casa, enquanto lar, porque todas as experiências que eu tive em São Paulo foram experiências de trabalho e experiências extremamente intensas, né? Então, pelo menos para mim, São Paulo é sinônimo de trabalho,
e eu só vou lá para trabalhar, para colocar em prática alguma coisa que eu tenha que entregar, né? Enfim, pelo menos para mim associa isso. E aí, fazendo o caminho de volta, né, é até interessante, porque quando eu pego o voo, seja de São Paulo para Recife ou de São Paulo para Fortaleza, é completamente diferente. Então, ao invés de ter a galera lá com fone, fazendo call e tudo mais, pô, tem uns tiozinhos assim, com bermuda florida, uma galera com aquelas viseiras assim, sabe, bem engraçadas, que vai pra praia. Tem gente, sei lá, no avião já passando protetor solar. Tem uma galera com as pranchas de surf e tal. Então, pô, a parada já muda completamente assim. E isso é mega engraçado. Então, acho que, pelo menos para mim, né, esse é o principal desafio, assim, ritmo, né? E aí, muito complementar a isso, tem uma parada que, pelo menos eu tenho como desafio muito grande, e até queria saber se as meninas também sentem, que é, né? Tá aqui na minha casa, com a minha família, que trabalha e faz as paradas tudo no ritmo daqui, só que eu tenho que entregar no ritmo de São Paulo, porque é lá onde estão nossos clientes, nossos projetos têm esse nível de entrega, né? De intensidade. Então, para mim, pelo menos, eu sinto muito esse descompasso, assim, sabe? Do meu ritmo com o ritmo da galera que está ao meu redor, da galera da minha faculdade, da galera da minha família. Então, a galera sempre pergunta se eu tô doido, assim, porque eu tô sempre muito acelerado, fazendo mil coisas, lendo coisa, fazendo tal, e tipo, a galera aqui tá um pouco mais de boa, assim, e relaxada, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, demais, Saulo, demais, demais. Pode crer demais. Nossa, rola até uma culpa, assim, né? Tipo, a galera tá trabalhando, mas saindo durante a semana e marcando praia, viagem e tal. E eu sou sempre aqui, tipo, velho, não dá. Eu tenho que trabalhar e tal, tenho que entregar um negócio. Aí eu fico, caramba, será que eu não tô fazendo do jeito errado? Mas eu não tô dando conta. A galera marca muitas coisas assim e vive outro estilo, né? E em casa, no dia a dia, os meus pais vêm direto aqui e fica: Júlia, você não parou ainda? Vamos tomar um café. Aí então a gente vai tomar um café. Eu falei: não, eu já vou lá que eu tenho que voltar. Não, menina, você já trabalhou muito, já tá bom. Vamos ver um filminho aqui, vamos fazer não sei o quê. Tá tendo churrasco no condomínio. Aí fica, tipo, aquele limbo entre culpa e compromisso, sabendo que, tipo, não dá pra também ficar tipo, ir pra aceitar tudo, né? Tipo, você não vai conseguir, tudo não terás, né? Você não vai conseguir fazer tudo em casa, tudo no trabalho, tudo com os amigos, cumprir toda essa lista aí de eventos. Pô, mas é louco pensar na necessidade do equilíbrio, né? O quanto a gente fica com essa sensação de tô fazendo pouco, tô fazendo muito, que é super uma sensação, e de fato ter equilíbrio, né? No que a gente tá entregando, no quanto a gente tá trabalhando, ou quanto a gente tá sentindo que a gente deveria estar trabalhando, porque as outras pessoas estão trabalhando, ou quanto a gente deveria estar pausando, porque as outras pessoas estão pausando. Acho que vai muito da gente se conhecer e se sentir, né? Fala, putz, não, eu tô bem aqui trabalhando um monte. Pra mim, tá legal, assim, né? Eu, ao mesmo tempo, não deixo de ver ninguém, de falar com ninguém. Ou o contrário, né? Tipo, pô, busco mais equilíbrio em ter momentos de pausa durante o dia, em entender que eu preciso disso, que isso faz bem para minha produtividade também, para quando eu voltar, eu vou produzir bem. Essa busca pelo equilíbrio é eterna, né? Ainda mais a gente trabalhando remotamente, officeless e super autogerido e tal. Isso é muito doido. Isso que o Saulinho falou ressoa bastante em mim, principalmente nessa questão da autogestão, né? Porque muitas vezes a gente tem que estabelecer esses parâmetros da autogestão para não ser um cretino com a gente mesmo, de tipo, porque tem uma pessoa trabalhando no aeroporto e eu posso trabalhar no aeroporto, eu vou me desgastar para também trabalhar no aeroporto, né? Então, tipo, eu acho que um desafio, mas também uma vantagem que a gente tem nessa autogestão é que a gente vive nesse ambiente em que as pessoas têm uma noção de equilíbrio maior entre o trabalho e o descanso, né? E, enfim, até mesmo o ócio criativo. Mas eu também sinto que aqui no Nordeste o que rola é que as pessoas elas trabalham muito, trabalham tipo pra caralho, trabalham muito, muito, muito.
e para elas, o momento de descanso delas é sagrado, sabe? Tipo, é aquele momento de desligar totalmente, de, enfim, viver aquele instante sem pensar no cliente X ou Y. E em São Paulo, isso é uma coisa que eu não sinto, sabe? Tipo, é como se toda hora você pudesse trabalhar. Você está assim, ó, olhou pro lado da mesa de baixo, já tá trabalhando e nem percebeu. Então, eu sinto bem essa diferença em relação ao ritmo, né? Não tem esse momento que se desliga totalmente. Eu não consigo sentir, pelo menos quando eu tô aí. E puxando um pouquinho do que o Saulo falou também sobre os aviões, gente, tem história muito boa de avião. Eu tava voltando de São Paulo para Natal, numa dessas andanças de Eureka da vida. E aí tinha um casal, não, uma família, acho que era marido, mulher e mais 2 filhos no avião. E aí eles estavam planejando o que fazer quando chegar em Natal. Aí estavam assim, não, a gente vai chegar, já vai direto pra praia. A gente pediu um Uber lá pro hotel, vai deixar as malas e já vai direto pra praia. Se fosse você, já passava logo protetor solar. Tipo assim, estavam super planejando o dia de sol e de calor e aconchego que eles teriam em Natal. Gente, quando a gente pousou em São Gonçalo, que no caso é o aeroporto de Natal, né? Gente, tava nublado, chovendo, como nunca choveu na cidade. Eu tenho pena dele, gente. Mas é isso, né? Quebrando estereótipos, nem sol de sol, vive a cidade do sol. Gente, que dó. Fiquei com muita dó agora. Mas eu achei muito massa que você trouxe também, Aninha, assim, de... Pô, como que a gente pode aprender com outras culturas a ter mais equilíbrio, né? Como a gente traz essas visões, assim, e essas experiências para realmente usar como aprendizado, né? Pra gente ter uma vida mais equilibrada sem deixar de ser produtivo e tudo mais, né? Não significa que a gente trabalhar o tempo todo, tá 100% ligado no trabalho o tempo todo, como o Saulo trouxe também, etc. Não significa que a gente está sendo produtivo o tempo todo, né? Muito pelo contrário. Legal, muito massa. Tá vendo? A cultura nacional, assim, de várias regiões do país trazem vários ensinamentos diferentes relacionados a tudo, né? Isso é muito louco. E tem super a ver com o que a gente estava falando sobre o pessoal daqui ser mais aconchegante, né? Tipo, ser mais acolhedor e tal. Tem muito a ver com isso que a Aninha disse, da galera ser mais família e valorizar mais esses momentos e planejar, né? Tipo assim, não passar por cima, né? Prioridade é isso, até porque a gente acaba trazendo isso para o trabalho. E eu acho que isso tem muito a ver com o que vocês falaram sobre autogestão e ser officers para mim, que estou aprendendo ainda, a gente vive aprendendo, né, como se adaptar a esse formato, mas é muito sobre autoconhecimento, em saber, tipo, seus limites, qual que é o formato que funciona mais para você, os horários, os picos de produtividade e tal. E aí a gente vai sempre ajustando, mas eu, pessoalmente, assim, estou em processo ainda de encontrar qual que é o meio termo. Então, às vezes eu passo, às vezes eu evito de ir em algum evento e não sou tão produtiva quanto eu achei que seria, deveria ter ido. Mas, enfim, vamos aprendendo, né? Isso é um aprendizado constante, real. É bem isso mesmo. Bom, e falando em aprendizado, eu queria pedir para vocês 2 coisas aqui, né? Talvez baseado nos aprendizados que vocês tiveram até agora, que vocês deixem uma dica essencial, assim, a dica que vocês dariam baseado nas experiências que vocês tiveram, nos aprendizados que vocês tiveram em relação a tudo isso que a gente conversou aqui. Qual que é a dica para galera que tá pensando aí, que tá em outros estados, ou que tá buscando uma vaga em outro estado, ou querendo estudar em outro estado, tá buscando aí, de repente, se inscrever na nossa plataforma, o jabazão aí, eureka.me, vagas de estágio, trainee e tal, você está querendo trabalhar fora do estado, longe de casa, qual que é a sugestão, a dica essencial, assim, essa tem que seguir que vocês trazem? Eu acho que a principal coisa que pelo menos para mim, né, que é algo que me fortalece bastante quando eu penso em que eu posso algum dia, não só nessa ponte aérea, né, de estar indo e voltando para São Paulo,
mas que eu posso algum dia realmente trabalhar em São Paulo, de lá, morando lá, ou qualquer outro lugar do Brasil, eu penso muito, tipo, na identidade que eu tenho com a minha terra, com a minha região, e como isso me fortalece para enfrentar os perrengues que eu provavelmente vou viver e já vivo nesses outros lugares, né? Então eu acho que é fortalecer na sua identidade da sua região, no que, enfim, não só da sua região, mas da sua família, no lugar que você vive, dos seus amigos, do que você chama de lá, né? Se fortalecer bastante nisso para enfrentar possíveis obstáculos que com certeza surgirão. E eu acho que outro aspecto muito importante é, tipo, tentem. Principalmente a gente que, pelo que eu sinto da minha roda de amigos e até pela minha própria experiência pessoal, é que por a gente não estar no eixo sul e sudeste, a gente acha que não vai conseguir, ou que vão ter outras pessoas mais capacitadas que a gente, ou que, enfim, né, todo esse complexo que a gente tem de que não vai ser possível por estarmos aqui. Eu acho que a gente tem que tentar, e que muito do papo que a gente teve aqui, né, nesse episódio é sobre quanto uma cultura diferente lhe dá vivências diferentes. E eu acho que isso é algo mais valioso que alguém pode entregar, não só à empresa, mas às outras pessoas, né? É vivências e experiências fora da bolha dela. Então, tipo, pensar no quão isso é um ponto forte, na verdade, para você, de você ter outras vivências, de você conhecer outros universos, outras pessoas, e o quanto isso pode acrescentar no seu trabalho, no seu desempenho, no seu repertório. Então, eu acho que o maior conselho que eu poderia dar, e que eu dei para mim mesma, né, quando eu tentei entrar na Eureka e viajei mais de 2.000 quilômetros para fazer uma etapa do processo, é que é muito importante que a gente tente, que a gente se dê essa oportunidade, porque a gente realmente tem que ir atrás, que não vai surgir, não vai cair do céu, e que a gente não se diminua por algo que, na verdade, pode ser nosso ponto forte, né? Que é justamente nós vivermos e termos contato com outra cultura e outros universos. Assim, sem palavras, né? Depois de tudo que a Ana falou, tem muito a acrescentar, mas super isso que a Ana disse, e por mais que seja, tipo assim, parece óbvio, né? Mas a gente vê muito acontecer. Até, tipo, amigos pedindo dicas para processos seletivos. Como é que eu, tipo assim, talvez tentando buscar se parecer com a galera de lá, e não é esse o objetivo, né? O valor das pessoas são a sua individualidade, né? E não tenham dúvidas disso de verdade. Os gestores valorizam, e a Eureka valoriza os nossos processos também. Então, tipo, tem processos incríveis, tem processo em São Paulo, tem processo em vários outros estados do país, e eu acho que muito por eu ter me mudado muito, eu acho que, assim, se desafie. Pode parecer sair da zona de conforto, mas vai ser incrível ir para outro lugar, conhecer outras pessoas, e não tenham medo. É muito, muito mais simples do que parece, assim, você ir para outro lugar. A gente vê as coisas positivas, porque também tem as coisas que, tipo, não são tão legais de você estar o tempo todo no mesmo lugar, e tem as coisas não legais de você estar o tempo todo se mudando, enfim. Buscar ver as coisas positivas, e sem dúvida vai trazer muito desenvolvimento. Até os infortúnios têm seu valor, né? Então se desafiem, não tenham medo de ser quem vocês são, e acreditem, é mais simples do que parece mudar o lugar que você tá, as pessoas que você convive. Show demais. E até pegando o gancho da Ju, né, tem uma frase que eu gosto muito, que ela é bem simples, mas acho que tem uma mensagem bem forte, né, que é mude ou morra. Então, acho que no mercado que a gente tá, e até num cenário de Brasil, num cenário de juventudes, e o quanto o desemprego está afetando isso e tudo mais, a gente precisa provocar a mudança de alguma forma para conseguir alcançar resultados que a gente aspira, né? Então, pelo menos para mim, eu levo muito essa frase assim, ou eu mudo, ou eu me adapto, ou eu vou conseguindo encaixar o meu perfil dentro das oportunidades que vão me aparecendo,
ou de fato eu vou morrer, né? E morrer nesse sentido, estagnar e tudo mais, que é uma parada que de fato eu não curto. E aí, para isso, né, tipo, acho que tem algumas coisas que podem ajudar para que você tenha uma segurança maior, né, na hora de fazer uma mudança. Então, primeira coisa, pesquisa. Então, sei lá, vou aplicar para uma vaga de trainee no Paraná. Pesquisar sobre como é o estilo de vida do Paraná, como é essa empresa, falar com pessoas que já foram trainees dessa empresa no Paraná. Então, tudo isso é meio que um passo óbvio, né? Mas que muita gente, por conta da ansiedade, acaba não fazendo, né? Às vezes o óbvio ele precisa ser dito e ser feito, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, e acho que tem um segundo ponto que é mega importante também, que até vem antes, né, disso que eu falei agora, que é muito de entender o que você quer para você, o que você quer para sua vida, quem você é e para onde você vai, né, que é o lance que a gente fala muito de autoconhecimento, né, que o autoconhecimento, de fato, ele transforma, ele liberta as pessoas. Então, é muito importante se conhecer para, de fato, conseguir trilhar uma jornada que faça sentido para você. Mas aí eu acho que é mais ou menos por aí. Sensacional, mano. Nossa, gente, que brilho todo é esse? Agora, uma participação especial do Doguinho do Saulo aí, a vida officeless é isso, né, gente? Tamo aí. Tem as participações especiais. De vez em quando são privados. É do vizinho? Então o Doguinho aí, correção, do vizinho do Saulo. Mas, agora então, para aproveitar todas essas dicas deixadas aqui por essas pessoas maravilhosas que estão participando desse podcast hoje, colhe na plataforma da Eureka, porque, minha gente, muitas oportunidades abertas, não é? Então, busque lá uma oportunidade que se encaixe com o que você quer, com o que você deseja, com o autoconhecimento aí de o que você deseja para sua carreira nesse momento, os desafios que você quer encarar, as coisas legais que você quer fazer. Então, procure lá, entra na nossa plataforma www.eureka.me. Não esquece de seguir nós todos nas redes sociais, gloriosas, maravilhosas. Em todos os lugares, do Twitter ao Instagram, você encontra a gente como EurekaMe, EurekaME, no final, tudo juntinho assim. Então, procure a gente lá, nos acompanhe, mandem lá suas dúvidas, sugestões, estão gostando do podcast ou não estão gostando. Fala com a gente, gente. E aí, estamos caminhando no finalzinho aqui do nosso podcast, estava muito bom, eu adorei, real, oficial. Então, eu vou pedir para que vocês comentem aqui o nosso checkout cultural aqui do podcast. É a primeira vez de vocês três no podcast, então quero saber como foi para vocês, foi bom para vocês participar do primeiro cast, e deixem as arrobinhas de vocês aí pra galera seguir também nas redes sociais. Eu adorei participar do episódio, gente. Sempre o meu sonho foi gravar um podcast. Eu sou viciada em podcast, então me senti assim, realizando literalmente um sonho. Adorei o papo, sempre bom conversar com a Ju e com o Caio, com o Saulinho só às vezes, brincadeira. Papai. E amo. E gostei muito dos insights que a gente teve aqui, né? E o quanto a gente pode ter contribuído para algum jovem, ou alguns jovens, no plural, tenham sentido que é justamente esse entrave, né? Que muitas vezes a gente vê como entrave, o fato de não estar no eixo sul e sudeste. Isso, na verdade, pode ser essa grande vantagem. E também adorei saber, principalmente mais do Saulo e da Ju, como é viajar por todo esse Brasilzão, já que eu cresci e vivi em Natal e estou começando agora essa nova jornada de nômade. E o meu @ é Ana com Luísa. Ana com Luísa, porque o meu nome é Ana Luísa. É isso. Galera, sigam a Aninha real, é um ótimo Instagram e tem várias poesias muito lindas, então... Tem muito conteúdo literário, gente. Sim. Vale muito a pena, sério. Olha o endosso aí. Muito bem. Eu tô parecendo uma blogueira agora. Saldo de qualidade. Eu cast realizando sonhos e promovendo blogueiros aqui. Esse episódio maravilhoso. E você, querida Júlia Gomes, foi bom pra você? Você gostou de participar do primeiro cast?
Foi uma grande delícia, eu adorei. É sempre muito bom bater papo com vocês. Vocês são incríveis e surpreendentes. Toda vez que a gente bate papo, surgem coisas novas. E sair com várias reflexões de coisas que eu acredito, mas que a Aninha, o Saulo reforçaram para a gente ter outras visões sobre os panoramas que a gente está vivendo. Isso é sempre muito incrível. O meu @ Julia V. Gomes. Não tenho poesias, mas tento tirar boas fotos. E sempre um prazer falar com vocês e realizando um sonho aqui também. Não sei se é o sonho de falar na rádio, mas é a nova rádio dos jovens, né? Então, quase. Eu acho que o podcast já pode criar um novo slogan, né? A rádio dos jovens. Eucast. Pronto. Temos um novo slogan para o Eucast. Saulinho, e pra você, meu querido? Foi bom pra você participar do seu primeiro Eucast? Você que já veio conversar com a gente, comunidade que queria participar do Eucast e tudo mais. Em um curto e bom pernambuquês, rapaz, foi massa demais, vice. Então, curti muito, muita reflexão bacana. Inclusive, também indico o Instagram da Ju. De fato, a menina tem um dom para fotografia bem interessante. E também, caso você esteja procurando alguém para seguir que não tenha nada para agregar, assim, mas que é uma pessoa legal, você pode me seguir no @saulofonseca10, tá bom? É muita humildade, rapaz. É muita humildade. Tem bons conteúdos também, pode parar com isso. Muito bem, obrigado, viu, pessoas? Foi ótimo, adorei o episódio de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado também. E ficamos por aqui, então. Tchau. Tchau, galera. Foi massa. Tchau. Até mais. Tchau, beijo.